Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Atenção! O Cotai evolui para um novo patamar. Além de ativo digital, torna-se um colateral produtivo que gera valor enquanto fortalece o ecossistema. Exatamente isso que você ouviu. Pessoal, eu tenho uma novidade muito boa para contar para vocês, então peço por favor que você compartilhe essa live o máximo que você puder. Deixa o seu like para fortalecer. Quem deixar o like vai ficar milionário. Eu tô falando sério. Minhas palavras têm poder. Se inscreva aqui no KotaiCast, escreva aqui nos comentários também KotaiCast ou Kotai Ecosystem ou Kotai Project 2026. Pessoal, seu apoio é muito importante. Assista essa live até o final que você não vai se arrepender. Meus amigos, é o seguinte, exatamente isso que você ouviu. Hoje, a maioria das criptomoedas ou a maioria dos tokens que são lançados no mercado são simplesmente especulativos, ou seja, não existe qualquer funcionalidade para a sua existência. Obviamente, isso não acontece com o Kotai Project. O token Kotai hoje é um token, mas ainda esse ano nós lançaremos a nossa própria blockchain. Só que tem um detalhe, pessoal, nós temos todo um ecossistema, Os senhores sabem que dentro desse ecossistema temos a Kotai Wallet, a Kotaiko, que é a nossa corretora descentralizada, o nosso gateway de pagamento, futuramente a nossa casa de aposta, nosso aplicativo de mobilidade e em 2027 lançaremos o nosso próprio banco. Pessoal, o Kotai Ecosystem, o que nós vamos criar? Nós vamos criar incentivos inteligentes gerando uma economia real e um crescimento sustentável para a altcoin Kotai. Eu vou explicar para você como nós faremos isso. Presta muita atenção nisso aqui. Os senhores sabem que nós temos vários produtos. Carteira, corretora, gateway de pagamento, casa de aposta, aplicativo de mobilidade. A casa de aposta, aplicativo de mobilidade serão lançados ainda esse ano. O Kotai Payments está praticamente pronto, vai ser lançado agora em fevereiro. Então, como nós vamos fazer com que o Kotai se torne um colateral produtivo? Nós vamos focar especificamente em 3 produtos que nós oferecemos. A Kimove, que é o nosso aplicativo de entregas e mobilidade. O Kotai Payments, que é o nosso gateway de pagamento 100% gratuito para o comerciante. E a Kotai Bet, que é a nossa casa de apostas esportiva. Nós vamos focar nesses 3 produtos para gerar ali um colateral produtivo utilizando a moeda Kotai, ok? Presta atenção nisso aqui. Pessoal, a nossa meta é alcançar 1 milhão de usuários em nosso ecossistema ainda em 2027, ok? Em 2027, eu não sei em qual mês nós vamos fazer isso, mas ainda em 2027 nós temos recursos financeiros o suficiente, ou seja, nós temos milhões de dólares disponíveis para alcançar 1 milhão de usuários. Nós vamos investir de forma pesada em marketing, propaganda, publicidade a partir desse ano. Nossa meta é essa, alcançar 1 milhão de usuários. Aonde? No Kotai Ecosystem, no nosso ecossistema. Carteira, corretora, gateway de pagamento, casa de aposta, aplicativo de mobilidade. Ok? E a estratégia que nós teremos, a nossa estratégia é tornar o Kotai um colateral produtivo dentro desse ecossistema. Consequentemente, 1 milhão de carteiras individuais terão Kotai. Por quê? Porque o Kotai ele vai deixar de ser uma meta e passar a ser uma consequência. Ok? Pessoal, não é imposição, nós não vamos criar imposição dentro do nosso ecossistema, nós não vamos obrigar absolutamente ninguém a comprar Kotai. O Kotai, ele será desejado. Ok? É incentivo econômico real.
E quando o token vira ferramenta operacional e a adoção deixa de depender de mercado e passa a depender da utilidade. Ou seja, nós vamos criar um sistema, ok? Que o comerciante se sinta atraído em ter Kotai. Existem vantagens econômicas em ter Kotai. Vou explicar como, tá? Vou explicar. Então vou explicar inicialmente como nós vamos utilizar isso através da Kimove. Kimove, Kotai Bet, Kimove e Kotai Payments. Primeiro eu vou começar com a Kimove para você entender, tá? Pessoal, o que eu estou falando aqui é estratégia de mercado, ok? Esse tipo de coisa aqui eu não falaria para ninguém. Estou falando para vocês porque hoje nós estamos praticamente no último mês do nosso ICO, ok? Tem coisas, meus amigos, existem estratégias que eu não falo para ninguém. Então eu estou abrindo aqui para os senhores uma pequena porcentagem das estratégias que nós estamos tomando. Estratégias essas que todo mundo que faz parte do Clube dos 300 vai participar. Então se você fizer parte do Clube dos 300, você vai estar a par de muitas estratégias que ninguém mais vai ficar sabendo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, Kimove, motoristas e entregadores. Os motoristas e entregadores que aceitarem receber Kotai, eles vão receber muito mais do que apenas um bônus. Muito mais. Vai ser uma máquina de geração de riqueza, de renda, tá? O Kotai, ele vai virar um ativo produtivo empresarial. Olha só isso aqui, meu amigo. Presta atenção nisso aqui. O motorista, o entregador que participa da Kimove, esses motoristas e entregadores que aceitarem receber o Kotai como pagamento, porque lembrando que o nosso gateway de pagamento, ele vai pagar os motoristas de aplicativo, os entregadores da Kimove em dólares, em USDTs, em stablecoins. Porém, os motoristas, os entregadores, eles terão opção também de receber o pagamento em Kotai. Então tem um detalhe, existem muitas vantagens aqui para os motoristas e entregadores receberem diretamente o seu pagamento em Kotai. E olha só quais são as vantagens, são muitas vantagens. Prioridade algorítmica. Os motoristas e entregadores que aceitarem receber Kotai como pagamento terão melhor ranqueamento no aplicativo. Essa é a primeira vantagem. Recebem corridas e entregas antes dos demais. Então, se surgir uma corrida ou uma entrega, o aplicativo ele vai dar prioridade para os motoristas e entregadores que aceitam Kotai. Entendeu? Como pagamento. Outra coisa, maior taxa de ocupação. Mais viagens por dia. E não só isso. 5% de bônus a mais do valor pago pela corrida. Exatamente. Olha só isso aqui. Isso aqui é um exemplo. Então vamos supor que a corrida custou R$100. Vocês sabem que a Kimove ela não cobra porcentagem dos motoristas e entregadores. Ou seja, 100% da corrida vai para o bolso do motorista e do entregador. Ok? Só que os motoristas e entregadores que aceitarem receber Kotai como pagamento vão receber um bônus de mais 5%. Ou seja, se a corrida custou R$100, ele vai receber mais 5% de bônus pelo simples fato de ele ser um parceiro que aceita Kotai como pagamento, ok? E olha só, pessoal, essa aqui também é uma outra vantagem muito boa para os motoristas e entregadores da Kimove que aceitarem Kotai como pagamento. Olha só, linha de crédito produtiva. Isso aqui é muito bacana mesmo. Os motoristas que mantiverem, isso aqui é manter, o motorista e entregador, a galera que usa o nosso aplicativo, se eles mantiverem, quanto mais Kotai eles tiverem guardados, aumenta a linha de crédito. Entendeu? Você vai participar de sorteios mensais de prêmios. Olha isso aqui.
Imagina só, o motorista, o entregador do nosso aplicativo, ele vai participar mensalmente de sorteios mensais. Prêmios em dinheiro ou até mesmo prêmios em veículos, porque a nossa ideia é ainda esse ano sortear um carro zero por mês e também uma moto zero por mês para os motoristas e entregadores da Kimove. Exatamente, isso vai ser muito legal, tá? Então, olha só, as vantagens. Você participa dos sorteios mensais. Então, para você participar dos sorteios mensais, você tem que ter Kotai. Tem que guardar um pouquinho de Kotai para você, tá bom? Então, se você aceita receber Kotai como pagamento no aplicativo, você tem que manter ali um pouquinho de Kotai guardado. Então, quanto mais Kotai você tiver na linha de crédito dentro do aplicativo, você participa de mais sorteios, você tem um seguro de aluguel de veículo por até 60 dias. Então, se acontecer alguma coisa com o seu carro estragar, ou sua moto estragar, acontecer alguma coisa, para você não deixar de trabalhar, a Kimove, ela pode até mesmo bancar 60 dias de aluguel de um outro veículo para você não deixar de trabalhar. Isso é muito legal. Só que, olha só, pessoal, para você chegar nesses níveis aqui, você tem que ter Kotai, tá? O motorista de aplicativo ele tem que ter bastante Kotai, ele tem que ir acumulando Kotai. Então, conforme mais Kotai você tiver, mais benefícios financeiros, mais benefícios você terá dentro do aplicativo da Kimove, tá? Outra coisa, isso ajuda você a ter continuidade de trabalho em caso de imprevistos, exatamente. Então, você tem uma moto, um carro, aconteceu algum problema, estragou o seu veículo, a Kimove, se você tiver uma linha de crédito boa, se você tiver uma quantidade significativa de Kotai guardado na sua carteira, você vai receber ali 60 dias de aluguel de um veículo, tá? Isso é bom porque ajuda na estabilidade financeira do motorista e do entregador, tá bom? Então, o Kotai, ele deixa de ser apenas um token e ele vira um colateral produtivo. Porque as pessoas que tiverem o Kotai, elas terão muitas vantagens dentro do nosso ecossistema, tá bom? Olha só, é aquilo que eu falei, né? A nossa intenção ainda esse ano é sortear um carro 0 km todo mês para os usuários do nosso aplicativo aqui no Brasil, tá bom? Obviamente, nós temos que ter ali uma quantidade mínima de motoristas para que a gente possa fazer esse sorteio mensal, mas isso aí é totalmente possível ainda esse ano de 2026, sortear um carro zero por mês para os nossos motoristas da Kimove, tá bom? E também uma moto zero todo mês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra coisa. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Kotai Bet e como nós podemos utilizar a Cripto Kotai como colateral produtivo dentro da Kotai Bet. Olha só, cashback inteligente. O apostador que escolher receber o prêmio em Kotai, ele recebe 5% da aposta como cashback. Ou seja, tanto faz se ele vai ganhar ou não a aposta. Ele está torcendo para o Corinthians, um jogo do Corinthians e Flamengo, certo? Ele vai apostar R$100, certo? Ele recebe R$5 já de cashback da aposta que ele fez, entendeu? É um cashback automático, ele recebe 5% em Kotai de cashback. Pelo simples fato de ele clicar no botãozinho assim, ó, eu aceito receber meu... É opcional, não é obrigatório, é opcional, tá bom? O apostador, ele sempre vai receber a premiação das apostas em stablecoin, tá bom? Mas, caso ele clique no botãozinho, eu aceito receber a premiação do valor em Kotai, caso ele ganhe a aposta, ele vai receber a premiação dele em Kotai. Só do fato de ele clicar no botãozinho, eu aceito receber a minha premiação em Kotai, no momento da aposta ele já recebe 5% de cashback em Kotai. Isso é muito legal, isso é muito legal. Isso, pessoal, isso não é doação, tá? Isso não é airdrop. Isso é incentivo por escolha estratégica. Consequentemente, você aumenta a quantidade de holders de Kotai
e você dá uma utilidade real para aquela criptomoeda dentro do aplicativo, dentro da casa de apostas e, consequentemente, você gera muitas vantagens para o usuário. Qual que é a vantagem para o apostador que aceita receber o Kotai, aceita receber a premiação em Kotai? Ó, gamificação contínua. Então, pelo simples fato de ele receber 5% de cashback, ele já tem Kotai. Ele tendo Kotai, olha só, para concorrer a viagens internacionais, camisas de futebol oficiais, experiências exclusivas, é necessário Kotai na carteira, entendeu? Então ele tem que ter Kotai. Quanto mais Kotai ele tiver, mais vantagens ele vai ter dentro da Kotai Bet, ok? Então isso gera uma retenção emocional e engajamento contínuo. Imagina só, meu amigo, pelo simples fato de ele aceitar receber a premiação em Kotai, ele já ganha um cashback de 5% de Kotai. Então se ele apostou R$1.000, ele já recebe ali R$50 em Kotai na carteira dele ali automaticamente. E, consequentemente, ele já começa a concorrer a viagens internacionais, camisas autografadas, chuteiras autografadas, presenças VIPs em estádios de futebol. É isso que ele começa a receber, ele começa a participar desse tipo de coisa aqui, entendeu? Pessoal, imagina só, todos os meses a gente sortear passagens aéreas para o cara concorrer, por exemplo, ele poder participar de um jogo da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, ou pelo menos participar, por exemplo, de um jogo do time do coração dele. Você está entendendo? Ou ele visitar algum time europeu, ok? Na Espanha, na Europa ali em geral. Você está entendendo? Isso aqui, pessoal, gera uma retenção emocional. E não custa nada para ele, não custa nada. Por quê? Porque ele aceitou, ele apertou um botãozinho, no momento que ele foi a fazer a aposta dele, ele só clicou um botãozinho assim, ó, eu aceito receber Kotai como prêmio, os prêmios em Kotai. Ele já recebe 5% de cashback e automaticamente ele já começa a concorrer a vários prêmios, inclusive viagens internacionais, para assistir de perto o time do coração dele jogar. E olha só, pessoal, isso é importante, por quê? É o ranking VIP, né? Quem mantém Kotai, quanto mais Kotai o apostador tiver na sua própria carteira, mais acesso a benefícios exclusivos ele terá, maior visibilidade na plataforma, maior status dentro da plataforma. Entendeu? Agora, se ele começar a vender os Kotais dele, se ele não tiver nenhum tipo de Kotai, não tiver nada de Kotai, ele vai perdendo ali os prêmios, ele perde os benefícios, ele perde a chance de participar dos sorteios exclusivos. E, meu amigo, você está entendendo? Então, consequentemente, pelo simples fato de haver premiações mensais, ele vai aceitar receber Kotai. Uma hora ou outra ele vai acabar aceitando, ele vai ver que tem benefício. Você está entendendo? E, consequentemente, você acaba aumentando a utilidade e a circulação do Kotai na mão de mais pessoas, ok? Pessoal, olha só, agora vamos falar do Kotai Payments. Como nós podemos utilizar a Crypto Kotai como colateral produtivo no Kotai Payments. Isso aqui é muito bom, pessoal, isso aqui, os senhores sabem que eu sou libertário, eu sou 100% a favor do setor privado. Meu amigo, eu sou amigaço do setor privado, entendeu? E eu quero ajudar, eu quero contribuir para quem me ajuda, ok? E eu vejo os comerciantes, os micro, pequenos empreendedores como uma chama que precisa ser estimulada, ok? E pessoal, como nós podemos ajudar? Como nós podemos ajudar quem nos ajuda? É aquela coisa, uma mão lava a outra, certo? Ó, margem extra de 5%. Todo comerciante, independente se o comércio dele é físico ou digital, porque o Kotai Payments ele vai ser aceito por aplicativo e também por API. Você pode instalar o nosso API de pagamentos em seu e-commerce, ok? Então, o comerciante físico ou digital que aceitar Kotai como pagamento recebe 5% a mais pelo valor. Isso é aumento direto de margem, né? Você tem ali 5% a mais.
E lembrando, o Kotai Payments não cobra nada, nenhuma taxa do comerciante. Nenhuma taxa, ok? Então olha só, isso aqui é interessante. Então se o produto ou o serviço que o comerciante está oferecendo, está vendendo, custa R$100, R$100 vai para o bolso dele. O Kotai Payments não cobra absolutamente nada do comerciante. Nós cobramos a taxa do cliente que está pagando para o comerciante, uma taxa de 0,20%, 0,5% ali, uma taxa muito pequena, certo? Quem paga essa taxa pequena é o cliente que está pagando. O comerciante recebe 100% do valor líquido em stablecoin na sua carteira. Porém, o comerciante que aceitar receber Kotai como pagamento também, ele vai receber 105%. Ou seja, ele vai receber 100% do valor do produto dele, mais 5% de Kotai, entendeu? Mais 5% do valor total. Isso é muito legal. E não só isso, pessoal, não só isso. Aqui que vem a cereja do bolo. Crédito empresarial escalonado. Quanto mais Kotai o comerciante tiver, quanto mais Kotai o comerciante manter em sua posse, maior é a linha de crédito, maior é o capital de giro, maior capacidade de expansão. Exatamente. Linha de crédito. Nós pretendemos distribuir linha de crédito futuramente para os empreendedores. Empréstimo, é isso, fazer a roda da economia girar, meus amigos. O Kotai automaticamente vira um ativo produtivo empresarial. Não é mais sobre especulação, é ferramenta de crescimento. O comerciante acaba olhando a Cripto Kotai como uma ferramenta de crescimento. Você está entendendo, pessoal? Porque quanto mais Kotai ele tiver, maior será a sua linha de crédito, meus amigos. Isso é muito bacana, tá? E pessoal, olha só, imagina só. Dependendo da linha de crédito que o comerciante tiver, porque isso tem que ter um histórico, né, meus amigos? Não é simplesmente você aceita o Kotai e você já pega o empréstimo, não é assim que funciona. É uma relação de confiança. Então, quanto maior é a linha de crédito com o passar dos meses, com o passar dos anos, quanto maior é a linha de crédito daquele comerciante com o Kotai Payments, maior será o crédito especial que o Kotai Payments pode liberar para o comerciante. Isso é muito bacana, gera uma confiança muito bacana. E, obviamente, todo o empréstimo será realizado em stablecoin, em dólares americanos. Isso é muito bacana, né, pessoal? Meus amigos, é o seguinte. Os senhores já perceberam que existe muita estratégia por trás do nosso planejamento, existe muito pensamento, muito estudo no que nós estamos criando aqui. Então, ao transformar a altcoin Kotai em um colateral produtivo, deixamos de falar apenas de um token e passamos a falar de utilidade real. Obviamente, existe especulação? É claro, mas não é a chave principal da valorização da Cripto Kotai, mas sim a utilidade real da cripto dentro do nosso ecossistema. E pessoal, olha que legal isso aqui. Quando a Cripto Kotai gera prioridade algorítmica para os entregadores, para os aplicativos de mobilidade, até mesmo para os empreendedores do Kotai Payments, ou até mesmo para os apostadores que aceitam Kotai. Você ganha mais destaque, você tem prioridade em muitas coisas. Além do cashback inteligente, é um cashback inteligente, além da linha de crédito produtiva, certo? Além dos benefícios exclusivos que nós podemos fazer, muitas premiações mensais, igual eu falei para os senhores que nós podemos fazer ali, premiação mensal, por exemplo, do aplicativo de mobilidade, um carro zero todo mês, uma moto zero todo mês. Isso é muito bacana, né, pessoal? Obviamente nós precisamos ter uma quantidade mínima de usuários dentro do nosso aplicativo para que nós possamos realizar esse tipo de sorteio, mas isso é totalmente possível fazer ainda esse ano. Isso é muito bom, tá? Então, pessoal, além de premiações, acesso a oportunidades dentro do nosso ecossistema. Então, o que isso vai causar
na cabeça do usuário. O usuário, ele não vai manter o Cotai simplesmente só por especulação, mas ele vai manter também por causa das vantagens econômicas que a Cripto Cotai vai fornecer para ele. Isso é muito bacana, tá, pessoal? Meus amigos, é o seguinte, falando agora a realidade do comportamento dos usuários. Esse é o comportamento que nós queremos. Presta atenção. Com o aumento de usuários dentro do Cotai Ecosystem, 100%, estou falando sério, 100% desses usuários, pelo menos uma vez, vão acabar adquirindo Cotais ao perceberem que existem vantagem em possuir Cotai. Quando eu falo 100% desses usuários, são os usuários ativos. São aqueles usuários que utilizam semanalmente o nosso ecossistema. E são esses caras que movimentam milhões de reais todos os meses. Pessoal, você entende o que nós estamos fazendo aqui? Conforme o ecossistema vai crescendo, os usuários eles vão perceber que existem vantagens em possuir Cotai. E, consequentemente, vai aumentar absurdamente a quantidade de carteiras. Porque presta atenção, meus amigos, a nossa meta até 2027, lembrando que eu estou falando de 2027, não estou nem sequer comentando, eu nem sequer estou comentando nos próximos 5 a 6 anos, porque a nossa meta pelos próximos 5 a 6 anos é alcançar 100 milhões de usuários, ok? Eu nem sequer vou comentar sobre isso agora. Eu só estou comentando sobre 2027, que a nossa meta é alcançar 1 milhão de usuários ainda em 2027, ok? Então, meus amigos, imagina só, utilizando essa estratégia aqui, mostrando as vantagens econômicas que a pessoa tem de possuir, nem que seja só um pouquinho de Cotai, ok? Consequentemente, ao alcançarmos 1 milhão de usuários, é bem provável que nós podemos ter 1 milhão ou perto de 1 milhão de carteiras individuais que possuem Cotai. Você entende isso? Você entende o poder que isso cria para a quantidade de holders? Para o aumento da quantidade de holders? Isso influencia absurdamente, ok? Então, nós podemos chegar o ano que vem, o ano de 2027, perto, muito perto de 1 milhão de carteiras individuais que possuem Cotai. Você entendeu, pessoal? Então, quando o Cotai vira uma ferramenta operacional, a adoção deixa de depender do mercado e passa a depender da utilidade. Porque existe vantagens, existem muitos benefícios. Então, pessoal, é isso aqui que eu falo para vocês. Ao aceitar Cotai voluntariamente, porque tudo aquilo que nós estamos criando aqui, tudo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, é isso aqui. É uma aceitação voluntária. Voluntária. Não existe absolutamente nada forçado. Isso que é o segredo. Esse é o segredo do sucesso. Você não pode forçar a pessoa a aceitar o Cotai. Se você força a pessoa, ela foge de você. Então você precisa fazer com que exista uma aceitação voluntária como forma de pagamento por produtos e serviços. O mercado, ele cria uma demanda natural. Isso gera liquidez orgânica, uso recorrente e utilidade real, fortalecendo, consequentemente, o valor do Cotai. É isso que eu falo para vocês, pessoal. Nós não estamos aqui brincando, meus amigos. É por isso que eu acredito. É por isso que eu acredito que fazendo um trabalho bem feito, mostrando um pouquinho da nossa estratégia aqui. Eu não gosto de ser aquele tipo de cara que fica falando para todo mundo o que nós estamos fazendo. Eu sou um cara bem reservado. Eu não gosto de expor as nossas estratégias. E eu estou expondo aqui para vocês um pouquinho da nossa estratégia. E expondo só um pouquinho da nossa estratégia, eu já estou afirmando para você
que é totalmente possível nós alcançarmos. Se não alcançar, pode chegar muito perto de 5 centavos ainda no final de 2027. Nós podemos chegar a 5 centavos no final de 2027. É totalmente possível, ok? Só que ele só será possível se nós fizermos isso aqui, se nós seguirmos essa estratégia que eu acabei de revelar para os senhores. O Kotai, ele precisa evoluir para um novo patamar. Além de ativo digital, torna-se um colateral produtivo que gera valor enquanto fortalece o ecossistema. Exatamente isso, meus amigos, exatamente isso, ok? Meus amigos, agradeço imensamente pelo apoio. Os senhores não sabem o quanto que é difícil fazer o que nós estamos fazendo aqui, mas graças a Deus, graças aos senhores, nós temos caixa suficiente para bancar isso aqui por muitos anos, por alguns anos, tá? E, consequentemente, o sucesso, ele virá. O sucesso, ele virá. Independente daquilo que as pessoas falem, independente daquilo que as pessoas acreditem, o sucesso, ele virá. Então, meus amigos, este é o momento. Hoje é dia 14 de fevereiro. Dia 7 de março, o ICO vai se encerrar. A janela está se fechando. Acredite agora ou chore depois. Muito obrigado a todos vocês que estão acreditando, apoiando esse projeto. O seu apoio é fundamental. Muito obrigado por tudo, pelas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Hoje já somos praticamente 25 pessoas na equipe. Indiretamente já estamos passando de 30 pessoas. Hoje o nosso custo operacional está entre 45 a 50 mil dólares por mês. Mas com um caixa de mais de 5 milhões, a gente consegue bancar isso aqui por quase 5 anos. Só que uma coisa eu garanto. Ano que vem, ao alcançarmos 1 milhão de usuários, nós já estaremos faturando mais de 6 milhões de dólares por mês no ecossistema. Sucesso garantido, desde que você saiba o que está fazendo. Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva no KotaiCast. Bom final de semana. Até mais, pessoal.